Quem trouxe Bíblia impressa? Pouca Bíblia, gente, que é isso? Vocês estão vindo para o culto, gente. Culto Bíblia. Traz Bíblia. Abre comigo, para você que trouxe, Efésios capítulo 2. Nós vamos ler do verso 1 até o verso 10. Queria ler na NVT, por gentileza. Efésios capítulo 2, verso 1 ao verso 10. O sermão de hoje ele é expositivo, mas eu queria fazer uma pergunta para... Gostou, né, Hugo? Mas eu queria fazer uma pergunta e queria que você fosse refletindo nela ao longo do sermão. E a pergunta é: você melhorou ou você nasceu de novo? Eu queria que você refletisse a respeito. Você melhorou ou você nasceu de novo? Tem mais de um ano que eu tenho me debruçado sobre essa temática, e foi ela que eu escrevi o terceiro livro. Se fizer sentido para você, leia depois. Prefácio do pastor Lucinho. Não basta melhorar, nasça de novo. E eu quero hoje poder compartilhar com você aquilo que eu tenho me debruçado nos últimos meses. Um texto para mim muito glorioso, um texto para mim autoexplicativo, e eu queria muito a sua atenção. Paulo começa dizendo o seguinte: vocês estavam, o que, gente? Isso aqui é muito importante. Tu pode repetir mais alto, irmãos. Vocês estavam o que? Mortos. Era você, era a sua condição. Por que nós estávamos mortos? O texto responde: por causa de sua desobediência e de seus muitos pecados, nos quais costumavam viver, como o resto do mundo, obedecendo ao comandante dos poderes do mundo invisível. Ele é o Espírito que opera no coração dos que se recusam a obedecer. Todos nós, quem, gente? Todos nós vivíamos desse modo, seguindo os desejos ardentes e as inclinações de nossa natureza humana. Éramos, por natureza, merecedores da ira, como os demais. Olha que versículo lindo, gente. Mas Deus é tão rico em misericórdia e nos amou tanto. Gente, esse versículo 4 é glorioso. Os primeiros 3 versículos é um diagnóstico da nossa natureza, mas aqui entra a intervenção de Deus. Mas Deus, que é tão rico em misericórdia e nos amou tanto, que embora estivéssemos o que, gente? Mortos, não se esqueçam disso, por causa de nossos pecados, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. É pela graça que vocês são salvos, pois Ele nos ressuscitou com Cristo e nos fez sentar com Ele nos domínios celestiais, porque agora estamos em Cristo Jesus. Portanto, nas eras futuras, olha que lindo isso aqui, Deus poderá apontar-nos como exemplos de quê? Da riqueza insuperável de sua graça, revelada na bondade que Ele demonstrou por nós em Cristo Jesus. Vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é uma dádiva de Deus. Não é uma recompensa pela prática de boas obras, para que ninguém venha se orgulhar. Amém, irmãos? O primeiro versículo traz para mim e para você um diagnóstico. Vocês estavam mortos nas suas transgressões e nos seus pecados. Então, antes de Paulo falar sobre graça, fé, salvação, boas obras, Paulo faz antes um diagnóstico. E o diagnóstico aqui, meus irmãos, ele é brutal. Paulo não diz que nós estávamos feridos. Paulo não diz que nós estávamos enfraquecidos. Paulo não diz que nós precisávamos de ajuda. Paulo diz que nós estávamos mortos. Irmãos, e essa diferença muda tudo. Porque um doente precisa de remédio, um cansado precisa de descanso, um perdido precisa de direção, mas o morto precisa de vida.
O morto precisa de vida. E o grande problema da nossa geração é que ela reduziu o evangelho a um mecanismo de melhora pessoal. As pessoas vêm para a igreja pensando o seguinte: eu vou para a igreja porque eu preciso melhorar o meu casamento, eu preciso abandonar os meus vícios, eu preciso controlar o meu temperamento, pastor, eu preciso reorganizar a minha vida. Mas se Paulo estivesse pregando, talvez ele diria que o seu problema é muito mais profundo do que o seu comportamento. Irmãos, o evangelho não foi enviado porque você mente. O evangelho foi enviado porque existe uma natureza caída dentro de você que produz a mentira. O evangelho não foi enviado porque você adultera. O evangelho ele foi enviado porque existe um coração rebelde contra Deus. O evangelho não foi enviado, irmãos, porque você possui alguns comportamentos ruins. Não! O evangelho foi enviado porque você estava morto nos seus delitos e nos seus pecados. Irmãos, observa que Paulo não está falando apenas dos pecados que nós praticamos. Ele fala da condição em que nós vivíamos. Morte espiritual, irmãos, não é ausência de religião. Morte espiritual é separação de Deus, é a incapacidade de amá-lo, é a incapacidade de buscá-lo. Morte espiritual é a incapacidade de você conseguir se submeter ao Senhor. É por isso que o homem natural, irmãos, ele pode ser religioso e ainda assim continuar morto. O homem natural, ele pode frequentar o culto de domingo e continuar morto. O homem natural, ele pode conhecer a Bíblia, recitar versículos e continuar morto. Ele pode até exercer funções dentro da igreja e ainda assim ser alguém morto. Pastor, prova, Nicodemos é a prova disso, irmãos. Mestre em Israel, conhecedor das Escrituras, um homem respeitado, religiosamente alguém exemplar. Mas Jesus olha para ele e fala assim: Nicodemos, tu tem que nascer de novo. E por quê? Porque ninguém nasce de novo se estivesse apenas doente. Só precisa nascer de novo quem estava morto, irmãos. O problema é que a nossa cultura, ela ensina que o homem, ele é necessariamente ou essencialmente bom, e que ele precisa apenas de uma outra oportunidade. Mas a Bíblia ensina que o homem é pecador por natureza, e o que ele precisa não é de uma oportunidade, o que ele precisa é de uma ressurreição. Essa é a diferença entre autoajuda e evangelho. A autoajuda diz para mim e para você: existe algo bom dentro de você, só precisa ser desenvolvido. O evangelho diz para mim e para você, irmãos, existe algo morto dentro de você, que precisa ser vivificado. Por isso que a cruz, ela não é um complemento para pessoas boas. A cruz é uma necessidade para pessoas mortas. Amém, meus irmãos? Irmãos, presta bem atenção. Você não precisa de uma nova estratégia. Não, amigo. Você precisa de uma nova vida. É isso que nós precisamos. Mas talvez você possa pensar: pastor, eu entendi, nós estamos mortos. Ok, mas como que essa morte se manifesta? Qual que é a evidência dessa morte? E é isso que Paulo vai apresentar para mim e para você nos próximos versículos. Porque no versículo 2 e 3, Paulo vai aprofundar o seu diagnóstico. Paulo vai dizer que nós não estávamos apenas mortos. Ele mostra como que essa morte se manifesta. Irmãos, presta bem atenção. Talvez alguém aqui nessa noite possa olhar para si e possa dizer: pastor, você está dizendo que eu estava morto, mas eu nunca fui um criminoso. Pastor, eu nunca matei ninguém, eu nunca traí a minha esposa, eu nunca fui um grande pecador. E é justamente aqui que Paulo destrói a falsa segurança religiosa. Porque o problema, amigo, não são os pecados que você comete. O problema é a natureza que produz o pecado que você comete. O problema é muito mais profundo, irmãos. É possível você arrancar o fruto e manter a raiz de uma árvore. É possível você abandonar alguns comportamentos sem que o seu coração tenha sido transformado. É possível você trocar de hábito sem trocar de natureza, irmãos. Por isso que Paulo não fala em um primeiro momento sobre ações. Paulo fala sobre domínio.
E o texto mostra para mim e para você 3 domínios que nos governavam enquanto nós estávamos mortos. Primeiro domínio, o mundo. O texto vai dizer que nós estávamos seguindo a presente ordem desse mundo. E o mundo aqui, amigo, não é o planeta. O mundo aqui é o sistema de valores que funcionam sem Deus. Mundo aqui é a mentalidade coletiva de uma humanidade que vive como se Deus não existisse. Mundo aqui fala de uma cultura onde pessoas vivem da seguinte forma: faça o que te faz feliz, siga o seu coração. Mais cedo eu dei esse exemplo aqui. Você é do tempo em que nós dirigíamos sem GPS? Quem que é desse tempo? Tem mais gente velha aqui, não vem, Dona Miguel, não? Lembra que quando nós pegávamos estrada e íamos para outra cidade, você era refém exclusivamente da placa. A placa sinalizava o seu próximo destino. Irmãos, esse entendimento são placas que nos levavam para um destino. Que destino é esse, pastor? O quinto dos infernos. Quando você vive dessa forma, siga o seu coração. Não segue não, irmãos. Teu coração é ruim. Quando nós vivemos da seguinte forma: você é o centro da sua própria história. Ou, viva para si mesmo. Irmãos, o problema é que nós seguimos esse fluxo sem perceber. Por quê? Porque o homem caído, ele não apenas pratica pecado, amigo. Ele pensa como o mundo pensa. Ele deseja o que o mundo deseja. Ele busca aquilo que o mundo busca. O segundo poder que Paulo fala que governava o homem enquanto ele estava morto era o diabo. E o príncipe do poder do ar. Paulo está nos lembrando aqui de uma influência espiritual real, irmãos. O pecado não é apenas psicológico, não é apenas social, não é apenas cultural, irmãos. Existe um reino das trevas operando contra tudo aquilo que glorifica a Deus. Isso não significa possessão, mas significa influência. E a humanidade caída, ela está caminhando em uma direção que parece tão natural, mas sem perceber que existe uma rebelião espiritual por trás dela. O terceiro governo que domina o homem morto, caído, afastado de Deus, é a carne. Irmãos, Paulo vai dizer que nós vivíamos satisfazendo as vontades da carne, seguindo os nossos desejos e os nossos pensamentos. E aqui está o maior dos problemas. Por quê? Porque muitos cristãos gostam de culpar todo mundo. É o irmão do lado, pastor, que conversa comigo e tira a minha atenção do culto. Pastor, foi o diabo que está furioso com a minha vida. Ah, pastor, a culpa é do Satanás. Mas Paulo termina dizendo o seguinte: o problema não está fora, o problema está aqui dentro. Coloca a mão no teu coração aí, amigo. O problema está aqui dentro de nós, irmãos. É a nossa natureza caída, é a nossa carne, é o nosso coração que é rebelde, é a nossa inclinação para viver longe de Deus. Então o problema não está ao nosso redor, o problema está dentro de nós, irmãos. É por isso que Jeremias, ele foi taxativo em dizer que enganoso é o nosso coração, mais do que qualquer outra coisa, irmãos. Olha aqui para mim, é por isso que o homem não precisa ser educado, irmãos. O homem precisa ser transformado, porque a raiz dos nossos problemas não está nos nossos comportamentos externos, está na nossa natureza interna. Um alcoólatra, ele pode abandonar a bebida e continuar perdido. Um adúltero pode abandonar o adultério e continuar perdido. Um mentiroso, ele pode começar a falar a verdade mesmo assim continuar perdido. Porque o evangelho não está lidando apenas com as nossas atitudes. O evangelho está lidando com o nosso coração, irmãos. Os fariseus são o maior exemplo disso. Externamente, irmãos, eles eram corretos, produziam boas obras. Jesus olha para eles e fala assim: vocês são como sepulcro caiados, bonitos por fora, mortos por dentro. E o moralismo, ele consegue controlar comportamentos, irmãos, mas o moralismo não consegue criar um novo coração. A religião, irmãos, ela consegue produzir disciplina, mas ela não consegue produzir vida, irmãos. Presta bem atenção, grava isso no seu coração, irmãos. Nós não pecamos porque nós fazemos coisas erradas. Não, pastor, não, cara.
nós fazemos coisas erradas, porque nós somos pecadores por natureza. O problema não é o que você faz, irmãos, o problema é quem você é. Essa é a raiz do problema, irmãos. Essa é a raiz do problema. Ok, pastor, eu entendi que nós estávamos mortos, eu entendi quem que nos governava enquanto nós estávamos mortos, eu entendi que o cenário é terrível, que a nossa condição é essa: morto, escravizado pelo mundo, pelo diabo e pela carne. Mas surge uma pergunta inevitável: tem alguma esperança aqui para nós? E a resposta de Paulo, ela cabe em duas palavras, que muda toda a história. Tem como colocar aqui de novo Efésios capítulo 2, verso 4. Porque em duas palavras, irmãos, Paulo ele vai trazer esperança para nós. Porque do versículo 1 até o versículo 3, Paulo vai falar do nosso diagnóstico. Paulo vai falar da nossa condição, irmãos. Mas agora no versículo 4, Efésios capítulo 2, verso 4, Paulo vai usar duas palavras. Efésios 2, 4. Mas Deus, isso muda tudo, irmãos. Presta bem atenção. Depois de 3 versículos, se quiser pode deixar aqui, mergulhando na nossa miséria, Paulo apresenta as duas palavras mais gloriosas deste capítulo. Mas Deus, o homem estava morto, foi o que nós lemos. Mas Deus, o homem estava escravizado. Mas Deus, o homem estava condenado, irmãos. Mas Deus, o homem estava debaixo da ira de Deus. Mas Deus decidiu entrar na nossa história. Essas duas palavras mudam completamente a nossa história. Porque até aqui, irmãos, não existe nenhuma esperança, nenhuma. Porque se o homem estava morto, ele não pode salvar a si mesmo. Se o homem estava escravizado, ele não pode libertar a si mesmo. Se o homem estava condenado, ele não pode justificar a si mesmo. Presta bem atenção, o evangelho só começa quando Deus entra na nossa história. O evangelho não é sobre você, o evangelho é sobre Deus. Qual que é a sua parte no evangelho? Tu estava morto, tu era escravo, você estava sendo governado pelo mundo, por Satanás e por você mesmo. Evangelho é quando Deus entra na nossa história. Mas Deus, e isso muda toda a nossa história. Irmãos, é importante perceber o que Paulo não está dizendo aqui. Paulo não está dizendo que, mas o homem decidiu, mas o homem procurou, mas o homem reagiu, mas o homem colaborou. Não! A mudança começa em Deus, a iniciativa é de Deus, a salvação é de Deus, a graça é de Deus, a vida é de Deus. Toda a glória pertence a Deus, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Não tem mérito nenhum nosso amigo, nenhum. Isso me deixa escandalizado, irmãos. O que move um Deus tão gracioso em direção a homens e mulheres mortos? Existe uma pergunta extraordinária, amigo. Porque Paulo poderia ter dito: Deus viu potencial em nós. Mas Paulo não disse isso, porque não tinha potencial em nós. Paulo poderia ter dito: Deus enxergou algo bom dentro de você. Não tinha nada bom dentro de você. Paulo poderia ter dito: Deus percebeu que vocês mereciam uma segunda chance. Mas Paulo também não disse isso. Paulo explica o motivo, porque é que esse Deus veio ao encontro de homens e mulheres mortos, transgressores. O versículo 4 responde: porque esse Deus, ele é rico em misericórdia, irmãos. E esse Deus nos amou tanto. É isso que fez esse Deus vir ao nosso encontro. Misericórdia e amor. A motivação da salvação não está no homem. A motivação da salvação está em Deus. Deus não ama você porque você é fofinho. Não, irmãos. Deus, ele ama você porque ele é amoroso. Deus não salvou você porque você era digno. Deus salvou você porque ele era misericordioso. A fonte da salvação não está na sua bondade. A fonte da salvação está no caráter de Deus. Nós precisamos entender isso. Irmãos, o evangelho é a misericórdia de Deus olhando para a nossa miséria.
É Deus olhando para pecadores quebrados, rebeldes, culpados. O que é que nós merecíamos, gente? Inferno. Nós estávamos mortos. O Evangelho é Deus olhando para a gente e decidindo agir. Não porque nós somos merecedores, irmãos, mas porque Ele é misericordioso. O Evangelho é o amor olhando para homens e mulheres indignos. E Paulo não fala apenas de misericórdia, Paulo fala desse grande amor. Um amor, isso aqui é tão glorioso, irmãos. Já vai projetando para a gente Romanos capítulo 5, verso 8, presta bem atenção. Deus, Ele amou você quando você estava morto, amigo. Irmãos, Deus, Ele não amou você quando você se tornou alguém melhor. Deus, Ele não amou você depois da sua primeira mudança. Deus não amou você esperando você reagir a esse amor. Olha o mais Deus de novo aí, ó. Mas Deus nos prova o seu grande amor. Como que Ele prova? Enviando o Cristo para morrer por nós. Nós quem? Nós que éramos pecadores, irmãos. Presta bem atenção, Deus amou você, enviou o Filho dele para morrer na cruz por você, quando você era o quê? Um pecador desgraçado, miserável, que merecia o inferno. Deus não esperou você reagir, vir para o culto, caminhar, frequentar uma igreja, se tornar um discípulo, não, irmãos. Deus amou você quando você não tinha nada para oferecer, amigo. Deus, Ele não amou uma versão melhorada de nós, não, irmãos. Deus amou pecadores, Deus amou inimigos, Deus amou gente morta, gente rebelde. A graça do Evangelho é que o milagre, ele aconteceu quando nós estávamos mortos. Observa a força do texto, irmãos. A Bíblia vai dizer que Deus nos deu vida com Cristo, quando nós ainda estávamos mortos. Isso é a graça de Deus, amigo. Essa frase aqui destrói qualquer mérito nosso, porque Paulo, mais uma vez, não está dizendo: Deus amou você depois que você deu o primeiro passo. Deus amou você depois que você se esforçou, depois que você demonstrou interesse. Não! A ação divina nasce, a ação divina acontece quando você estava morto. A salvação, irmãos, não é Deus ajudando pessoas que estavam quase chegando lá. A salvação, irmãos, é Deus ressuscitando pessoas que jamais conseguiriam chegar lá. Você não iria conseguir chegar lá. Pastor, mas eu sou um bom marido. Tu não faz nada além da sua obrigação. Tu casou para isso mesmo. Pastor, mas eu sou generoso. É isso mesmo, é melhor dar do que ter que pedir. Pastor, mas eu sou uma boa pessoa. Não, meu lindo, tu está vindo para o inferno. Você não conseguia sozinho. Você jamais iria chegar lá. Quer uma ilustração perfeita sobre isso? Lázaro. João capítulo 11, irmãos, quando Jesus chega em Betânia, Jesus não encontrou um homem debilitado, não. Jesus encontrou um homem que estava morto há 4 dias, sem reação, sem resposta, sem capacidade de colaborar. Lázaro representa quem? Eu e você. Quando Jesus chegou na nossa vida, onde é que você estava? Morto, sem capacidade de reagir, sem poder cooperar com nada, irmãos. Mas quando Cristo chamou Lázaro para fora, a vida entrou dentro daquele túmulo. E é exatamente isso que acontece na salvação, irmãos. Amigo, mas se Deus nos deu vida quando nós estávamos mortos, nós precisamos entender como é que isso acontece. Qual foi o meio que Deus usou para salvar homens e mulheres pecadores sem abrir mão da sua justiça? Porque a Bíblia vai dizer que nós éramos merecedores da ira de Deus. E aqui, irmãos, nos leva ao centro da história. Repita comigo, irmãos, a cruz de Cristo. Tem como projetar Romanos capítulo 6, verso 6? Presta bem atenção. Sabemos que nossa velha natureza humana foi o que, gente? Crucificada. Você não foi melhorado, você não fez um curso de autoajuda. A velha natureza humana foi crucificada com Cristo. Para quê? Para que o pecado não tivesse mais poder sobre a nossa vida, e dele deixássemos de ser
escravos. Aqui está uma das maiores diferenças entre evangelho e qualquer outra proposta religiosa. Porque a religião, ela tenta controlar, domesticar, adestrar o velho homem. O evangelho sentencia o velho homem à morte. O problema é que muita gente enxerga a cruz apenas como um lugar onde os seus pecados foram perdoados. Isso é verdade? Sim. Mas a cruz é mais do que isso, irmãos. A cruz, ela não trata apenas os pecados que você cometeu. A cruz, ela trata a natureza que levava você a cometer os pecados. É por isso que Paulo vai dizer que o velho homem foi crucificado com Cristo. Observe mais uma vez o que Paulo não está dizendo. Paulo não está dizendo que o velho homem foi educado. Paulo não está dizendo que o velho homem foi disciplinado. Ele foi aconselhado, ele foi aperfeiçoado. Não, irmãos. Paulo diz que o velho homem foi crucificado. Ou seja, a cruz não foi feita para melhorar você. A cruz, ela foi feita para condenar o velho homem que existia dentro de você. E qual que é o problema de muitos cristãos hoje? Tem muita gente que quer ser perdoado dos seus pecados, mas não quer que a cruz alcance a sua velha natureza. Muita gente quer um salvador no culto de domingo, mas sem experimentar a morte que a cruz estabelece. Muita gente quer o alívio da culpa no culto de domingo, mas não quer a ruptura com o velho homem na segunda-feira. É por isso que existe tanto cristianismo superficial. Muita gente que quer uma vida melhor, mas poucas pessoas que querem uma nova vida. Olha aqui para mim, eu tenho uma palavra de autoajuda para você. Deus não quer melhorar a sua vida não, amigo. Deus não quer melhorar a sua vida. Para de vir para a igreja querendo que Deus melhore a sua vida. Eu vou para a igreja porque Deus agora vai me dar uma namorada. Eu vou para a igreja porque Deus agora vai me dar um carro. Eu vou para a igreja que Deus agora vai me fazer próspero. Não, amigo, Deus não quer melhorar a sua vida. Deus, Ele quer te dar uma nova vida. Não tinha como melhorar aquilo que estava morto, irmãos. Não tinha. Então quando Cristo morreu, algo aconteceu dentro de nós, irmãos. Por quê? Porque a morte dele se tornou a nossa morte. A cruz de Cristo se torna a nossa cruz. O túmulo se torna o nosso túmulo. Por isso Paulo vai dizer em Gálatas capítulo 2, verso 20, que nós fomos crucificados com Cristo. Isso aqui é glorioso. Fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Amém, irmãos? Presta bem atenção, amigo. O evangelho não começa adicionando Jesus à sua vida. Isso aqui é glorioso. O evangelho começa encerrando a vida antiga, para que a nova vida possa surgir em você. Esse é o problema, esse é o erro que a gente comete hoje em dia, cara. A gente está vindo para a igreja querendo, agora a minha vida vai melhorar, agora Jesus está comigo. Não, irmãos, o evangelho não quer colocar Jesus como um pingente para você não, amigo. Jesus não é adicionado à sua vida não, irmãos. O evangelho, ele encerra a sua vida antiga, e ele inaugura uma nova vida no Senhor. É isso que o evangelho faz, amigo. O evangelho, irmãos, o cristianismo, não é Jesus ocupando um espaço na sua agenda não, meu lindo. O evangelho é Jesus assumindo todo o governo da sua vida. Esse é o problema nosso. Eu quero que Jesus seja adicionado à minha vida. E aí, Jesus, você pode ter alguns momentos na minha agenda da semana. Quando eu não estiver fazendo nada, eu oro um pouco. Quando eu estiver precisando de um milagre, eu faço um jejum. Quando eu estiver no fundo do poço, eu vou até para o monte e leio Bíblia. Não, irmãos. Não, irmãos. O evangelho não é Jesus implorando para ter um espaço na sua agenda. O evangelho é propondo para você, ou Cristo governa a sua vida, ou você não tem parte com Ele. Essa é a dinâmica do evangelho, irmãos. A cruz não é um centro de reabilitação para pecadores, não. A cruz é um local de execução do velho homem. Quer caminhar com Cristo? O teu velho homem é executado, irmãos. Pastor, ok, eu entendi.
entendi que eu estava morto, entendi quem me governava, entendi como Cristo me dá essa vida. Agora, pastor, surge uma pergunta: o que tem do outro lado? Repita comigo, irmãos: uma nova criação. Ah, amigo, é isso que acontece depois que Cristo crucifica o velho homem. Uma nova natureza, irmãos, uma nova vida produzida por Deus. Paulo vai dizer no verso 8 ao verso 10: pois vocês são salvos pela graça por meio da fé. Depois de Paulo mostrar para a gente a nossa morte espiritual, a intervenção de Deus, a crucificação do velho homem, Paulo agora vai mostrar o resultado de tudo isso. E qual que é o resultado de tudo isso? Uma nova criação. Mais uma vez, é importante perceber o que Paulo não está dizendo. Paulo não está dizendo que Deus recuperou a nossa antiga natureza. Não, irmãos. Quem aqui já teve o carro, que o carro estragou o motor? Alguém? Meus pêsames. É terrível isso. E qual que é a dinâmica? Tu vai para o mecânico. Aí tu recebe o diagnóstico: o problema é o motor. Irmãos, o cara pode ser um ateu. Nesse momento ele começa a clamar ao Senhor: tem misericórdia, Jesus. E aí, quando o cara recebe o diagnóstico, ele fala assim: tomara que tenha que fazer só a parte de cima, ou só a de baixo, ou só o cabeçote. Irmãos, aí o mecânico fala o seguinte: não tem recuperação para o seu motor, é só um motor novo. Deixa eu dizer uma coisa para você. Olha aqui para mim. Essa palavra é de alta ajuda para você começar a sua semana. Tu é um motor que chegou na oficina de Jesus, tentando pedir para Jesus só trocar algumas pecinhas. Aí Jesus está dizendo para você: tem conserto não. Qual que é a boa notícia? Tem um motor novinho para você. E não é da Pedro II. O Evangelho é poderoso, irmãos. O Evangelho não só te dá vida, mas te dá vida em abundância. Essa é a graça do Evangelho. Jesus não consertou você não tinha um conserto para você. Põe a mão no teu coração, e amigo, repita comigo essa frase motivacional para você começar a semana e tudo vai dar certo: eu sou ruim, mano. Tu é ruim. Não tinha conserto para você não, irmãos. Não tinha não. É por isso que Jesus não consertou você. É por isso que Jesus deu um novo coração para você. Um novo coração para você, irmãos. Deus não restaurou você parcialmente não. Não, irmãos. Deus restaurou você por completo, e agora Ele olha para você e Ele chama você de nova criação. Criação de quem? Criação de Deus. Realizada onde? Em Cristo Jesus. Ah, amigo, essa é a graça do Evangelho. O Evangelho não veio para produzir uma versão 2.0 de você não. Não, irmãos. O Evangelho veio para produzir um novo homem. Essa é a mesma linguagem usada lá em Gênesis. Assim como Deus ele trouxe, irmãos, vida onde havia caos, agora Ele está criando vida onde só tinha morte espiritual, irmãos. É por isso que a conversão não é apenas uma mudança de hábitos. A conversão é uma mudança de natureza. Não é apenas uma nova opinião sobre Deus, é uma revelação de quem Deus é, irmãos. Irmãos, é por isso que não é apenas uma nova conduta, é uma nova identidade. Pastor, o que muda agora que eu sou uma nova criação? Muda tudo, irmãos. Muda a sua mente, muda os seus afetos, irmãos, muda os seus desejos, muda a direção da sua vida. Você continua sendo o mesmo por fora. Tu continua sendo o mesmo por fora, mas agora tem uma nova natureza operando aí dentro de você, irmãos. Aquilo que antes você amava, agora passa a te incomodar, irmãos. Quando você se torna uma nova criação, irmãos, aqueles comentários, um WhatsApp inadequado, aquilo que te incomodava, que não te incomodava, agora passa a te incomodar. Alguns ambientes que você frequentava, agora você se sente desconfortável.
E ninguém precisa falar nada para você, por quê? Porque essa consciência vem de dentro, irmãos. Aquilo que antes você fazia que entristecia a Deus, agora passa a entristecer o seu coração também, irmãos. Qual que é o grande erro que nós cometemos? Porque a nossa cultura fala muito sobre evolução pessoal. Melhore, desenvolva-se, potencialize, torne-se uma versão melhor de você. Mas o Evangelho não fala da sua melhor versão. O Evangelho fala de um novo nascimento, irmãos. O alvo do Evangelho não é produzir pessoas mais educadas. O alvo do Evangelho é produzir pessoas regeneradas, irmãos. Presta bem atenção, amigo. Deus não pegou algo ruim e tornou melhor. Não, irmãos. Deus pegou algo morto e fez viver. É isso que Deus fez com a gente. Pastor, ok, mas se essa nova criação ela é real, ela inevitavelmente ela produz evidências. Por quê? Porque se a árvore mudou, a raiz mudou, e quando a raiz muda, os frutos também tem que mudar. E aí nós chegamos no verso final daquilo que nós lemos, porque o versículo 10 vai dizer para mim e para você o que acontece. Efésios capítulo 2, verso 10. Quando nós passamos por esse processo e nos tornamos agora uma nova criação. Tem como projetar Efésios capítulo 2, verso 10? Agora que nós somos uma nova criação, nós nos tornamos o quê? Obra-prima de Deus. Criados em Cristo Jesus, para quê? Para realizar boas obras. Aqui nós chegamos a um ponto de equilíbrio extremamente importante. Irmãos, presta bem atenção. Se as boas obras não nos salvam, isso significa que elas não são importantes? De forma alguma. Paulo, ele acabou de afirmar para mim e para você, que nós somos salvos pela graça, sem mérito humano, mas agora ele afirma que nós fomos recriados para quê? Para boas obras. Então as boas obras não são a causa da salvação, são a consequência dela. As boas obras não produzem vida, mas a nova vida produz boas obras. Amém, irmãos? Por isso, a pergunta nessa noite não é: você faz boas obras para ser salvo? Não. A pergunta correta é: você foi salvo a ponto de produzir boas obras? Essa é a pergunta correta. Por quê? Porque se você experimentou novo nascimento, se você é uma nova criação, amigo, a árvore tem que produzir frutos. Uma árvore viva produz frutos, porque ela é obrigada? Não, porque ela está viva. O simples fato de estar vivo é o suficiente para você produzir novos frutos. Quem aqui é uma nova criação em Deus? Inevitavelmente, naturalmente, você tem que produzir o quê? Frutos. Então, da mesma forma, quem nasceu de novo precisa manifestar frutos dessa nova criação. Pastor, eu tenho que ser perfeito? Não estou falando sobre perfeição, eu estou falando sobre transformação. Tu vai continuar passando por luta? Vai, mas a presença muda tudo. Você vai continuar enfrentando tentação? Vai, tu vai ter que esmurrar a sua carne todos os dias. Você vai continuar travando batalhas? Vai, mas você vai continuar dependendo da graça de Cristo mais do que nunca. Por quê, irmãos? Porque agora existe algo dentro de você que antes não existia. Um novo coração, novos desejos, novas afeições, irmãos. Presta bem atenção, o evangelho que te encontra no domingo, ele alcança a sua segunda-feira. E é aqui que uma nova criação se torna visível. Como? No seu casamento, irmãos. Quem que é casado? É impossível tu experimentar o novo nascimento e não se tornar um marido melhor, uma esposa melhor. Como que a nova criação se manifesta, pastor? Na forma que você trata os seus filhos, na honestidade que você faz negócios. É impossível alguém que é uma nova criação continuar fazendo negócio para dar prejuízo no outro como antes. Não, irmãos, agora você é justo. Agora você vive segundo o padrão bíblico.
isso muda a nossa forma de servir, isso muda a nossa forma de lidar com o dinheiro. Já acabou o momento de oferta, agora eu posso falar. Lutero fala que a última coisa em nós a se converter é o nosso bolso. É impossível você ser uma nova criação e continuar sendo o mesmo pão duro de antes. É impossível. É impossível você ter se tornado uma nova criação e na hora de pagar a conta dá um migué, vai no banheiro, vai embora e não paga. Tu não oferta, tu não é alguém generoso, irmãos. Irmãos, a nova criação, sabe como que ela se torna evidente? Quando ninguém está te olhando. Não tem ninguém te vendo. Não tem ninguém te vendo. Não tem ninguém monitorando o que você está acessando na sua rede social. Mas você sabe que o Espírito Santo de Deus agora habita dentro de você. E aquilo que entristecia Deus agora passa a entristecer você, irmãos. Irmãos, o Evangelho não foi dado para ser admirado, o Evangelho foi dado para ser vivido. E aqui eu queria fazer um alerta. Que alerta é, pastor? Para o perigo da falsa conversão. Porque tem muita gente que um dia em algum culto, num apelo, quando alguém disse assim, repita comigo, e tu repetiu uma oração, e você pensou que isso é agora a sua decisão com Cristo, a sua conversão. Muita gente acha que frequentar o culto, conhecer alguns versículos, isso é representatividade de uma nova criação. Não é. Jesus disse o seguinte: pelos seus frutos os conhecereis. Jesus não disse pelas suas intenções, pelas suas emoções, ou pelas suas declarações, não. Jesus disse pelos seus frutos, pelos seus frutos. Porque frutos, irmãos, não criam a árvore, não, frutos revelam a árvore. Que fruto você está revelando? Quando as pessoas olham para você, que tipo de árvore você revela? As pessoas olham para as suas atitudes e elas querem o Cristo que você serve. Através das suas atitudes, essa igreja estaria mais cheia semana que vem. Através das suas atitudes, a sua família desejaria estar no culto. Depois de tudo isso, irmãos, resta aqui uma pergunta inevitável: como saber se eu apenas melhorei algum comportamento ou se eu de fato, pastor, nasci de novo? É exatamente essa pergunta que Paulo e Jesus respondem para mim e para você. E eu termino fazendo de novo essa pergunta: você melhorou ou você nasceu de novo? Porque depois de tudo que nós vimos aqui, nós chegamos à pergunta mais importante desse sermão. E a pergunta mais importante desse sermão não é: você frequenta uma igreja? A pergunta mais importante não é: você conhece a Bíblia? Você abandonou alguns pecados? Você se considera uma pessoa melhor? A pergunta mais importante do sermão da noite é: você nasceu de novo? Você nasceu de novo? Porque é possível você melhorar sem ter nascido de novo. É possível você ter abandonado alguns vícios sem nascer de novo. É possível você ter restaurado alguns hábitos sem nascer de novo. É possível até você ter se tornado uma pessoa melhor sem nascer de novo. Nicodemos, mais uma vez, é a prova disso. Religioso, respeitado, conhecedor das Escrituras, um homem que aos olhos da sociedade não precisava de nenhuma mudança. Um homem que as crianças olhavam para ele e diziam: quando eu crescer, eu quero ser igual a Nicodemos. Jesus olha para Nicodemos e fala: Nicodemos, no comportamento tu tirou 10, mas a tua natureza, tu precisa nascer de novo, Nicodemos. Tu precisa nascer de novo. Porque o problema de Nicodemos e o meu e o seu não é sobre o comportamento, irmãos, é sobre natureza. Pastor, como é que eu sei se houve um novo nascimento? Não é pela perfeição, irmãos, não é pela ausência de lutas, é pelas evidências. Por quê? Porque agora que você nasceu de novo, irmãos, quando você peca, irmãos, tu é encharcado por um santo arrependimento. Não é sobre perfeição, irmãos. Nós estamos sendo aperfeiçoados dia após dia, até que nos tornemos, até que cheguemos à estatura de varão perfeito. Você vai pecar nessa caminhada.
Você vai, mas o arrependimento vai consumir você, irmãos. Quer uma evidência da nova criação? O seu amor por Jesus, ele está aumentando. Tem um desejo de obedecer, tem fome pela palavra, irmãos. Tem agora um desconforto com aquilo que antes era normal para você. Quem nasceu de novo vai tropeçar, mas quem nasceu de novo é alguém que não consegue mais fazer do pecado a sua casa. Quem nasceu de novo não consegue mais fazer do pecado a sua casa. Tu pode cair, mas um santo arrependimento vem sobre você. Um santo arrependimento vem sobre você. Irmãos, presta bem atenção. A pergunta dessa noite não é o que mudou na sua vida, porque muita coisa pode ter mudado depois que você frequentou a igreja. Muita coisa pode ter mudado, sem necessariamente você ter nascido de novo. A pergunta dessa noite é: quem produziu essa mudança em você? Presta bem atenção. Quem aqui é casado? Eu estou terminando. Imagina uma mulher que traiu o marido, errou, teve um deslize. Ela foi lá, se arrependeu e confessou para o marido. 2 filhos, ama o marido, ama os filhos, entendeu que errou, não quer perder o casamento. O marido agora estabelece uma série de mudanças, e ela concorda, não vai mais ter o Instagram, ele vai ter acesso à senha do celular dela, vai mudar o horário de chegar em casa, vai mudar alguns relacionamentos, algumas amizades. Tu concorda que ela pode ter aceitado todas essas mudanças por medo de perder o marido, medo de perder os filhos, medo de perder a estrutura familiar, irmãos. Então você pode ter mudado por uma série de fatores. Tu pode ter mudado porque você chegou no fundo do poço e reconheceu que não dá mais para viver na força do braço. Tu pode mudar porque você experimentou falência. Tu pode mudar porque o seu marido, a sua esposa, o namorado terminou. Tu pode mudar por medo, tu pode mudar por várias motivações. A pergunta não é se você mudou, a pergunta é: você nasceu de novo, irmão? Essa é a pergunta que o Evangelho faz, irmãos. Essa é a pergunta que o Evangelho faz. O Evangelho não pergunta se você está tentando ser melhor. O Evangelho pergunta se você recebeu uma nova vida. Pastor, então se o Evangelho não veio para melhorar pessoas, se ele veio para ressuscitar mortos, então a pergunta final do sermão não é o que você fará por Deus. A pergunta é: você já recebeu a vida que somente Deus pode dar para você, irmãos? E eu queria te convidar de pé, nós vamos orar ao Senhor. Presta bem atenção. Olha aqui para mim, foi só para você exercitar, vai demorar uns 20 minutos ainda, fica tranquilo. Mas presta bem atenção. Presta bem atenção. Ao longo dessa mensagem nós observamos o seguinte: que o problema do homem é muito mais profundo do que nós imaginamos. Porque talvez no início do sermão nós pensamos que o problema estava nos nossos pecados, mas Paulo vai dizer que o problema estava na nossa morte. Nós pensamos que nós precisávamos de ajuda, e aí Paulo vai dizer que nós precisávamos de vida. Muitos pensaram nessa noite: pastor, eu preciso melhorar. Paulo vai dizer: não, tu precisa nascer de novo. É por isso que o Evangelho não começa com uma lista de coisas. O Evangelho começa com uma notícia. É Deus entrando no cemitério da humanidade, chamando homem e mulher, gente morta, para voltar a viver. Essa é a graça do Evangelho. É isso que aconteceu em Efésios capítulo 2. Estávamos mortos, mas Deus... estávamos condenados, mas Deus... estávamos sem esperança, mas Deus, pela sua graça e pela sua misericórdia, nos deu vida, e nos deu vida em abundância, irmãos. Então presta bem atenção, amigo. Talvez durante muito tempo você tenha entendido cristianismo da maneira errada. Talvez você tenha pensado que seguir Jesus era apenas abandonar alguns pecados, ou melhorar o comportamento, ou frequentar alguma igreja. Não, irmãos, não.
Isso não é o coração do Evangelho. O Evangelho não é uma proposta de aperfeiçoamento. O Evangelho é uma proposta de ressurreição. Essa é a proposta do Evangelho. Jesus, ele não morreu na cruz para produzir uma versão melhor de você, não. Não. Jesus morreu na cruz para que o velho homem fosse crucificado e uma nova vida surgisse a partir de você. Por isso nós vamos orar. A pergunta dessa noite não é: você é uma pessoa melhor do que antes? Volto a dizer, a pergunta correta é: você nasceu de novo? E eu queria te convidar a fechar os teus olhos por um instante, porque tem uma diferença muito grande, irmãos, entre alguém que só passou por uma reforma e entre alguém que foi regenerado. Uma pessoa que foi reformada pode mudar alguns hábitos. Uma pessoa que foi regenerada recebeu uma nova natureza. Uma pessoa reformada, ela tenta parecer viva. Uma pessoa regenerada, ela foi ressuscitada. Hoje, você se encontra como diante de Cristo? Você é alguém que apenas frequenta a igreja e está tentando melhorar suas atitudes? Ou você nasceu de novo? Será que tu pode colocar a mão no seu coração? Será que nós podemos orar, irmãos? Será que você pode ser sincero diante de Deus? Será que você pode de fato, chegar na conclusão: Senhor, eu estou apenas frequentando a igreja há muito tempo. Eu pensei que eu tinha nascido de novo. Eu pensei que eu era um cristão. E eu só estou tentando melhorar os meus comportamentos, tentando ser um marido melhor, Não, irmãos, Jesus não quer uma versão melhorada para você, não, amigo. O Evangelho tem vida para você, irmãos. O Evangelho tem vida em abundância, amigo. Por isso nós oramos essa noite, Senhor. Por isso nós oramos essa noite. Espírito Santo de Deus, nos traz clareza. Nos traz clareza, Senhor. Nós nascemos de novo, ou nós apenas estamos sendo adestrados, Senhor? Aprendemos uma linguagem, comportamento, Senhor, mas não tem vida dentro de nós. Tua palavra esquadria o nosso coração nessa noite, Jesus, e enche-me até que em mim se ache só a ti. E então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, flecha que acerta. Oh, eu quero ser usado da maneira que te agrade em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conhece.
presta bem atenção. Talvez você frequente a igreja há muitos anos, amigo. Há muitos anos. E talvez você está passando muito tempo na sua vida tentando melhorar aquilo que Deus já mandou morrer há muito tempo. Há muito tempo. Talvez você está aqui tentando consertar aquilo que Deus já declarou morto. Para de tentar reformar aquilo que Deus já disse que não tem como melhorar. Não tem, irmãos. O que Deus tem para mim e para você não é uma melhoria, é um novo nascimento, irmãos. O mesmo Cristo que chamou Lázaro para fora do túmulo é o mesmo Cristo que continua chamando nessa noite homens e mulheres de volta para a vida. O mesmo Deus que disse haja luz é o mesmo Deus que continua trazendo vida onde existia morte. E talvez você está aqui nessa noite, irmãos, e talvez você reconhece: cara, eu não preciso mais de uma mudança de comportamento, não precisa ser tão pesado. Talvez você está aqui nessa noite e reconhece que você não precisa de mais uma experiência religiosa. O que você precisa é nascer de novo, irmãos. É correr para Cristo, é se arrepender, irmãos, é crer no Evangelho, é crer no Evangelho. Irmãos, a mesma proposta de 2 Coríntios capítulo 5, verso 17, continua para mim e para você. Se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas velhas se passaram, e eis que vai surgindo coisas novas. Eu não quero orar para gente que quer encontrar a melhor versão de si. Eu quero orar para gente que quer uma nova vida, irmãos. E eu não estou perguntando há quanto tempo tu frequenta a igreja. Eu não estou perguntando sobre isso. Tem alguém aqui nessa noite, irmãos, que entende: pastor, eu não quero mais ficar na força do braço, tentando melhorar o comportamento. O Evangelho não quer melhorar o seu comportamento em um primeiro momento, irmãos. O Evangelho quer te dar uma nova vida, amigo. Tem alguém nessa noite, irmãos, que deseja de fato essa nova vida no Senhor. Tem alguém que quer entregar a vida para Jesus, com consciência, com clareza, com maturidade. Tem alguém nessa noite que quer ir para esse lugar, que entendeu que o Evangelho não é sobre nós, é sobre Cristo. Mas agora eu quero dar uma resposta a esse amor que me encontrou. Tem alguém nessa noite que deseja entregar a vida para o Senhor? Eu queria orar por você. Aí mesmo no seu lugar, se tiver alguém, eu queria convidar você a erguer suas mãos. E eu quero orar por você nessa noite. Nós como igreja queremos liberar a vida de Deus sobre você. Tem alguém nessa noite? Todo mundo já é nova criação. Aleluia! Aleluia! Qual que é a nossa responsabilidade agora? Produzir novos frutos a partir de amanhã. Que as pessoas, ao olharem para você, possam reconhecer a árvore que de fato você pertence. Cristo em nós, a esperança de glória. Amém, irmãos? Aleluias. Vamos orar. Vamos encerrar esse culto. O Senhor é bom. Nós tivemos de ontem para hoje 24 horas de oração. Quem participou? Glória a Deus. Essa semana teremos de novo, amém? Começando sábado 19 horas e terminando domingo às 19 horas. Nossos últimos 30 minutos, de 18h30 às 19 horas, aqui orando em comunidade. Amém, irmãos? Para você que não fez a sua inscrição, passa lá no Conecta, faça a sua inscrição. Ah, pastor, eu vou deixar para a última hora. Tomara que tu fica sem vaga. Esse é o meu desejo. Para você que vai, e eu encorajo você a ir no nosso Todos à Mesa, na próxima quinta-feira agora, lá no Parque Ecológico, passa lá no Conecta, dê o seu nome também. Para você que deseja, ali nós temos uma cafeteria, vai lá, paga um lanche para alguém, deixa de ser pão duro. E se porventura essa palavra fez sentido para você, lá na loja tem esse livro. Vamos orar, o Senhor é bom. Deus, queremos te agradecer por mais uma oportunidade de estarmos juntos como igreja. Obrigado porque nós estamos começando a nossa semana no melhor lugar. Por isso nós colocamos a nossa semana diante do Senhor. Aqueles que têm empresa, aqueles que são autônomos, nós colocamos a nossa empresa, o nosso trabalho diante do Senhor. Que a nossa provisão esteja no Senhor.
e não na força do braço. Nós oramos para aqueles que precisam de um milagre. O Senhor continua fazendo milagre, porque o Senhor é bom, é quem Ele é, faz parte da sua natureza. Por isso nós oramos, Senhor, se revela a nós, que os milagres que o Senhor irá operar em nós possa revelar a Tua glória. Nós oramos pela nossa semana, colocamos as nossas famílias diante do Senhor, nossos filhos diante do Senhor, nossos planos diante do Senhor, que todos eles sejam bem-sucedidos para a glória do Teu nome. Eu oro e eu desejo uma semana abençoada para cada um dos meus irmãos, no nome de Cristo Jesus. Até o próximo domingo, Deus abençoe você, tamo junto.